como de praxe, fazer uma breve revisão bem rapidamente do que a gente viu no capítulo 4, um pouco mais adiantado assim. Vou fazer alguns exercícios, exemplos, e vou começar e também finalizar a parte de energia em um dielétrico, certo? Que é a seção 4.4.3, que no fundo é a penúltima seção. E também vou fazer dois exemplos da seção 4.4.3, que é basicamente a parte de energia. Bom, Professor, e a prova? No mesmo dia? como assim? Porque por causa da guerra, vai ficar no mesmo dia a prova. Ah, sim, a prova ficará no mesmo dia. Exatamente. Tudo igual. Muito bem. Então, a gente começou a estudar aqui o capítulo 4, que é o estudo de campo elétrico na matéria, certo? E a gente começou estudando um potencial, um dipolo, um momento de dipolo, o campo produzido por um momento de dipolo, a interação de um momento de dipolo elétrico com o campo elétrico, e estudamos então o campo produzido na seção 4.2. Então, é o campo de objetos polarizados. Então, o que a gente viu, né, é que basicamente você tem aí um potencial produzido por esse objeto. Então, você tem o seu objeto aqui. Esse objeto tem uma certa polarização, que pode ser uniforme ou não, certo? Uma polarização qualquer. Pesão, que é a polarização por unidade de volume. E o que a gente mostrou é que você pode calcular o potencial e, consequentemente, o campo elétrico, tomando o gradiente desse potencial, pela expressão 1 sobre 4πε0, a integral na superfície de um σb sobre RdA, mais 1 sobre 4πε0, a integral no volume de um ρb sobre R dV, tá certo? Onde esse σb depende da polarização, é um P escalar N, onde esse N versor é o versor normal à superfície, então seria o análogo da minha direção da área aqui. Então está aqui o meu versor em toda a superfície. E o ρb é igual a menos o divergente dessa polarização. Então, no fundo, você substitui esse problema aqui de calcular o potencial de uma polarização por um problema usual que a gente já conhece, que é de uma densidade superficial de carga mais uma densidade volumétrica de carga. Onde essa densidade volumétrica aqui, vale enfatizar, existe quando essa polarização por unidade de volume não é constante, tá certo? Se for constante, se divergir dá zero, então você vai ter só um caso de uma densidade superficial. Caso contrário, se você tiver uma dependência aqui, esse objeto, então, a polarização por unidade de volume não for constante, você tem, então, além de uma densidade superficial, uma densidade volumétrica, e você calcula o potencial da maneira usual, substituindo um problema por outro, tá certo? Que a gente já está mais acostumado a trabalhar. Inclusive, você pode usar a lei de Gauss e tudo mais, caso se faça necessário para resolver o problema. O campo elétrico, por sua vez, é obtido, então, calculando menos o gradiente do potencial, certo? E então você consegue calcular tanto o potencial quanto o campo elétrico de objetos polarizados. Então, isso a gente viu na seção 4.2. Fizemos alguns exemplos, mostramos, deduzimos a expressão e tudo mais. E chegamos então e concluímos esse resultado. A gente calculou também a polarização, o potencial de uma esfera uniformemente polarizada, exercício 4.12, calculamos o campo e tudo mais, então
já tivemos um certo avanço aqui. Aí depois, a gente então, dando continuidade, introduziu o conceito de campo de deslocamento. 4.3 então, entre o campo de deslocamento que é a indução elétrica. Então, basicamente, a ideia é estender agora essa ideia de objetos polarizados para situações onde você tem tanto as cargas presas, né? Esse B aqui vale enfatizar que é de bound, né? De cargas presas. Então você tem, quando você tem uma polarização, você tem o que a gente chama de cargas presas. A ideia aqui é você estender, então, para uma maneira, um resultado mais geral, onde agora você tem aí, dentro do seu objeto polarizado, uma densidade de carga, ρ, que nada mais é do que o ρ bound mais o ρ free, certo? Você tem cargas livres e cargas presas. E aí, então, você trabalha aqui num caso mais generalizado. A gente, então, parte da lei de Gauss, né? Estendendo agora para a situação mais geral, onde a gente sabe que ε0 divergente de E é igual a ρ, onde esse ρ agora é ρ bound mais um ρ free, certo? Substituindo o ρ bound pela expressão que nós já obtivemos aqui, a gente tira que isso aqui então é menos o divergente de P mais o free, de forma que, agregando aqui os dois divergentes... Você escreveu no começo ali, senhor? Aonde? Apagadinho, ó. Lei de Gauss, o epsilon, o ε0. ε0 que multiplica divergente de E, Tá certo. que é igual ao ρ, né? Certo. Lei de Gauss, ok? Então agora agregando o divergente aqui, juntando aqui com esse termo aqui, a gente tira daqui então que o divergente de ε0 E mais a polarização por unidade de volume é igual, então, à minha carga livre volumétrica. E é essa expressão aqui que a gente define, então, como indução elétrica. Esse ente, na realidade, é extremamente importante, porque ele depende somente da carga livre, tá certo? Que é, na realidade, no laboratório, que a gente tem controle. Então, quando a gente vai carregar um objeto lá, mesmo que ele fique polarizado ou não, o que a gente tem controle, e o que a gente consegue mensurar a princípio, é a carga livre, tá certo? Então, geralmente, no laboratório, o que você mensura com os seus instrumentos é a indução elétrica, certo? Então, é esse objeto que se tem controle no laboratório. Então você tira aí uma lei de Gauss em termos da indução, né? Que é então divergente de D igual a carga livre, ou na forma integral de superfície fechada aqui, dA, é igual a carga livre, certo? Onde essa carga livre aqui é a carga livre envolvida, né, pelo volume da densidade da superfície gaussiana que a gente utiliza para resolver os nossos problemas. Ok? Muito bem. Aí, dando continuidade, no 4.4, a gente então introduz os dielétricos lineares. Então, no 4.4, a gente vem então com os dielétricos lineares, que é aí basicamente uma classe de materiais, né, que quando você tem aí campos que não são extremamente altos, você tem uma propriedade aí que existe nesses materiais. Basicamente, nos dielétricos lineares, o que você tem é que a polarização é proporcional ao campo. Então, nesse caso aqui, a polarização
é proporcional ao campo. Ok? De forma que você pode escrever então o seu P, que é a polarização por unidade de volume, como sendo ε0 xie, onde o xie aqui é a constante de proporcionalidade, E. Certo? Esse xie é chamado de susceptibilidade elétrica do meio. Então, é susceptibilidade elétrica, certo? A gente deixa o ε0 aqui simplesmente para ter esse cara aqui adimensional, certo? Para que o xie então seja uma constante adimensional, ok? Então, esses aqui são os nossos conhecidos como dielétricos lineares. Bom, analisando então a indução elétrica para objetos que são dielétricos lineares, então, visto que a indução, de maneira geral, ela é igual a ε0e mais P, para dielétricos lineares, posso substituir então o P, que é a polarização, por essa expressão aqui. Eu tiro então que ela é ε0e mais ε0 xie e, de forma então que a indução pode ser escrita então como sendo ε0 1 mais xie e, tá certo? Onde a gente costuma chamar essa grandeza aqui de epsilon, que é a permissividade do material. Dessa maneira, então, o que você tem é que, para dielétricos lineares, a indução D também é proporcional ao campo elétrico. Assim como a polarização é proporcional ao campo, a indução também ela é proporcional ao campo elétrico, onde essa constante de proporcionalidade, então, é a permissividade do meio. Tá certo? Então, essa é basicamente a ideia que a gente desenvolveu aí nesse capítulo 4. Simples assim, não tem muitas complicações. Obviamente que os problemas que você encara aí e o traquejo que você tem que obter para resolver esses problemas vem somente com o treino, certo? Você vai precisar treinar, desenvolver aí suas ideias por trás. Mas a teoria é basicamente essa aí. Também é comum definir ainda, então, só para concluir, é comum definir uma grandeza dimensional que é epsilon sobre ε0. Se você olhar aqui, basicamente, como epsilon é igual a ε0, 1 mais xie, epsilon sobre ε0 é igual a 1 mais xie, que é conhecida como permissividade do meio. O epsilon tá, não, isso aqui, desculpa, é permissividade relativa. Ou talvez, como ela é mais conhecida, né, é um εr, é igual a epsilon sobre ε0, que também é conhecida como constante de elétrica. Constante de elétrica. Então, eu bolei aqui um exemplo simples, o mais simples que você pode imaginar, só para você entender o porquê que é importante, porquê que é conveniente definir a constante de elétrica.
Certo? Então, vamos analisar um exemplo bem simples. Então, ó, imagine que você tem aqui um capacitor. Você tem um capacitor de placas paralelas, tá certo? Então você tem aqui carregado com uma densidade de carga mais sigma aqui e uma densidade de carga menos sigma. E esse objeto, então, esse capacitor, ele produz aqui um campo uniforme, que é facilmente calculável, a gente já calculou, né? Se você se atentar, né? Essa placa aqui, se a gente pensar numa placa infinita, ela produz um campo aqui, sigma sobre 2, epsilon zero. Essa placa produz aqui um sigma sobre 2, epsilon zero. Você calcula facilmente isso aí pela lei de Gauss, certo? A superior aqui, como é negativa, ela produz um campo nessa direção aqui, que também é dado por sigma sobre 2, epsilon zero, e um campo nessa posição aqui, que é dado por sigma sobre 2, epsilon zero, de forma que esse campo aqui, azul, que se estende até o infinito, né, pelo princípio da superposição, cancela com esse cara aqui. Esse vermelho aqui também, pelo princípio da superposição, se estende aqui até o infinito. Então ele cancela com esse aqui. E você tem então um campo interno aqui nesse capacitor, como a gente já calculou algumas vezes, que é dado por o campo resultante aqui, né, que é dado por sigma sobre y zero. Então, esse campo aqui, resultante, no interior do capacitor, como já viu muitas vezes, é dado por um campo elétrico E, cujo modo vale sigma sobre epsilon zero. Ok? Então, isso aqui é na situação onde você tem o VAR. Agora imagine que eu tenho aqui uma situação análoga àquela ali, onde então eu tenho menos sigma, tenho aqui mais sigma, quantidade de cargas livres, só que eu venho aqui, agrego aqui nesse objeto aqui, introduzo aqui no meio do meu capacitor aqui, um certo de elétrico. Certo? Então tem aqui um de elétrico, cuja permissividade é uma permissividade epsilon, qualquer. Tá certo? Então tem aí uma certa permissividade epsilon desse material. Beleza? Muito bem. A grande pergunta é, como fica o campo elétrico agora quando você infere essa permissividade aqui, esse material com essa permissividade epsilon? Então como é que a gente vai fazer para calcular esse campo? A gente basicamente vai fazer o que a gente sabe, que é calcular a lei de Gauss. Só que a gente calcula a lei de Gauss pela lei de Gauss das cargas livres, utilizando então a indução elétrica. Então a gente sabe, pela lei de Gauss, que a integral tem aqui, faço uma superfície gaussiana aqui, ó, envolvendo aqui toda a placa do capacitor, ignoro os efeitos de borda, tá certo? E eu tenho então que a integral de d escalar dA é igual à minha carga envolvida livre.
por essa superfície gaussiana. Ok? Muito bem. A gente tem aqui o campo D nessa direção, a indução, está aqui a indução, e eu tenho aqui para essa superfície que eu fiz aí, o meu elemento dA aqui, ó. Esse cara está bem rente aqui, né? Tem o meu elemento dA aqui, nessa direção aqui, certo? Escolhi aqui, e a minha carga é menos sigma. Então, resolvendo a lei de Gauss aqui, o que eu tiro? D escalar dA é o módulo de D vezes o módulo de área, né? Esse cara é constante, né? Tudo mais, sai da integral. Então isso aqui fica um módulo de D integral de dA. E aqui tem o sinal negativo, né? Porque o D e o dA são antiparalelos, tá certo? dA está para cá, o D está para cá. E a carga livre envolvida aqui nada mais é do que menos sigma sobre... menos sigma vezes a área. Tá certo? Menos sigma vezes a área. Essa integral de dA dá a própria área, então eu tiro daqui que o meu módulo de D, que é a indução, nada mais é do que sigma. Muito bem. E o campo elétrico? Né? Agora calculei a indução. Aí, o campo elétrico, a gente, considerando esse dielétrico como dielétrico linear, ele é facilmente calculado, visto que D é igual a εE. Tá certo? De forma, então... Qual menos? Isso mesmo. Porque a carga envolvida é menos sigma. Tá. Tá certo? Se eu fizesse superfície aqui embaixo, aí não precisaria disso, né? Ficaria mais sigma, o D e o dA seriam os dois paralelos, aí ficaria mais e mais, então não mudaria nada no resultado. Poderia fazer... É que eu peguei e acabei fazendo aqui na carga negativa, então apareceu negativo dos dois lados. Mas independente de onde eu faça a superfície gaussiana, se for aqui em cima aqui, ou aqui, o resultado é o mesmo, certo? A gente vai encontrar a mesma indução. Então, para um dielétrico linear, a gente tem que a indução é εE, onde o E é o campo elétrico. Então, eu tiro daqui que o meu E, então, nada mais é do que o D vale sigma, E é igual a sigma sobre epsilon. Certo? Então, esse aqui é o campo com um dielétrico. E esse aqui é o meu campo no vácuo. Ok? Então, se você se atentar, ó, a gente pode escrever, vamos chamar esse E aqui de E0, só para definir o campo no vácuo, tá certo? Então, o que a gente tem? Se você se atentar, então você tem que o campo elétrico, quando você coloca um dielétrico, ele o que é? Ó? Sigma dividido por ε0 vezes ε0 dividido por epsilon, certo? Não fiz nada, concorda comigo? Multipliquei e dividi por ε0 aqui. Para quê? Para escrever ele agora em termos do meu campo no vácuo, certo? Então esse aqui nada mais é do que o campo no vácuo vezes ε0 sobre epsilon. Que por sua vez, essa razão aqui nada mais é do que 1 sobre a constante elétrica. Tá certo? Então isso aqui mostra para mim que o campo elétrico, então, ele nada mais é do que o campo elétrico do vácuo dividido pela constante elétrica. Ou seja, ele mostra que a constante elétrica te dá o quanto o campo cai quando você coloca um dielétrico, tá certo?
Em termos de quem? Em função do campo no vácuo. Então ele te dá exatamente o quanto você diminui. Esse cara aqui é um número maior do que 1, né? Se você tentar. Cadê? Até aqui, ó. Porque o epsilon é sempre maior do que epsilon 0, então um número maior do que 1. Então o seu campo cai com o fator epsilon r. Tá certo? É por isso que é conveniente, então, você definir a constante de elétrico. É o fator de redução do campo elétrico quando você coloca um dielétrico nesse meio aí. Tá claro? Por que é conveniente definir, então, essa grandeza? Sim ou não? Uma pergunta? Maravilha? Muito bem. Então, analisando o caso mais simples aqui, vamos então resolver um exercício um pouco mais interessante do que esse aqui. Esse aqui serviu só para a gente dar uma ideia, né, do que acontece com o campo elétrico. Então, o campo elétrico, basicamente, ele é reduzido aí por um fator que é dado pela constante elétrica. Então, avançando um pouco, vamos explorar então aqui o nosso primeiro exercício. Que é o exercício 4.18. Então, tá aqui, ó. Então, o que você tem aqui? Exercício 4.18. O espaço entre as placas de um capacitor de placas paralelas, essa figura aqui, é preenchido com duas chapas de material dielétrico linear. Certo? Então, você coloca dois materiais dielétricos lineares, está aqui. Cada chapa dessa tem espessura A, de forma que a distância total entre as duas placas é 2A. Certo? A chapa 1 tem constante dielétrica 2. Então, essa chapa 1 aqui, você tem que εr é igual a 2. E a chapa 2 tem constante elétrica 1,5. Então, essa aqui tem constante elétrica 1,5. A densidade de carga livre nas placas superior é sigma. Aqui você tem mais sigma. E na placa inferior é menos sigma. Aí vem as perguntas, então, pertinentes ao exercício. Então, a primeira pergunta, o item A, é: calcule a indução D em cada placa. Bom, essa é a pergunta simples, tá certo? Por quê? Porque aí você usa basicamente as cargas livres. Falou em indução, você já fala, bom, esquece o dielétrico, esqueço polarização e foco nas cargas livres, tá certo? Então, é fácil calcular a indução desde que me deem as cargas livres. Se eles me derem as cargas livres, eu tiro então pela lei de Gauss aqui, que a integral de D escalar dA é igual à minha carga livre, tá certo? De forma, então, se eu posso fazer a superfície de Gauss aqui ou a superfície de Gauss aqui em cima, onde eu queira, de forma que eu vou ter, então, um resultado que é exatamente igual ao anterior, a mesma coisa. As cargas livres são as mesmas do exercício anterior, desse problema aqui que eu fiz, ó, mais sigma menos sigma. O D exatamente o mesmo, a indução elétrica vai ser o mesmo. Certo? Então, daqui, eu tiro, então, que D vezes A é igual a sigma vezes A, que é igual, então, aqui eu já vou pôr em módulo aqui, isso aqui implica o módulo de D é igual a sigma. Exatamente igual no exercício anterior. Então, note que
A indução não depende do material de elétrico como um todo, só vai depender das cargas livres, tá certo? Não tem problema nenhum. Agora sim, agora ele fala, calcule o campo elétrico em cada dielétrico, tá certo? Bom, aí sim você vai ter que calcular quanto vale. Veja que ele te dá aqui, ó, a constante, a permissividade relativa, tá certo? A constante elétrica do material. E o que a gente tem como relação é a indução com a permissividade do meio, tá certo? Então a gente sabe, então, B, calcule o campo E em cada dielétrico. Então, o que eu sei? Eu sei que a indução é um dielétrico linear é igual a epsilon E. Tá certo? Para a placa 1, a gente tem então placa 1, a gente tem que o campo E1 nada mais é então do que o sigma sobre o epsilon 1. E para a placa 2, eu tenho meu E2, que é igual, aqui tudo em módulo, tá? É sigma sobre epsilon 2, onde epsilon 2 é a permissividade do material, certo? Você tem que calcular esse objeto aqui. Lembre-se que a constante elétrica, a permissividade relativa, nada mais é do que o quê? Epsilon sobre epsilon 0, certo? Então, isso aqui é epsilon sobre epsilon 0. O epsilon é o epsilon esse aqui, certo? É a permissividade do material, permissividade do material. O que ele me deu como informação foi a constante de elétrica, certo? Que é a permissividade relativa. Essas grandezas têm que começar a se atentar, dar um certo trabalho no começo para você, puxa, permissividade, susceptibilidade, permissividade relativa, permissividade do vácuo, constante de elétrica. Então, você tem que é o treino, certo? Até eu, às vezes, puto, peraí, essa aí é a grandeza, e olha que eu já estou falando dessas mesmas coisas faz alguns anos já, certo? Então, é só uma questão de treino até você se atentar. Mas, tomando o devido cuidado, você tira então que o meu epsilon, que é a minha constante de elétrica, nada mais é do que... Não, a constante de elétrica é epsilon. A permissividade do meio é igual a constante de elétrica vezes epsilon 0. Tá certo? Então aqui eu consigo substituir facilmente. Eu tiro então que epsilon 1 é igual, quanto vale para o epsilon 1? 2, né? A constante de elétrica, então ele vale 2 epsilon 0, onde epsilon 2 é igual, então, no caso que é 3 meios, não é? A constante de elétrica, então 3 meios vezes epsilon 0. De forma, então, o meu E1 é igual a sigma sobre 2 epsilon 0 e o meu E2 é igual a 2 terços de sigma sobre epsilon 0. Ok? Então, conseguimos aí calcular o campo elétrico. Então, se atente às relações todas, né? Já o próprio nome já diz, né? Permissividade relativa. Se você se atentar que esse número é sempre maior que 1,
você já sabe que tem que ser epsilon sobre epsilon zero, a permissividade do meio sobre a permissividade do vácuo, tá certo? E para deduzir a susceptibilidade é tranquilo também, porque você parte aqui da relação de proporcionalidade entre o campo elétrico e a polarização. Item C. O item C, ele pede agora a polarização em cada dielétrico. Tá certo? Então, como a gente já sabe, né, a gente tem o campo elétrico, a gente já viu agora há pouco, eu acabei de mostrar, que para um dielétrico linear, a polarização nada mais é do que a permissividade do vácuo, a susceptibilidade, vezes o campo elétrico, constante de proporcionalidade, a permissividade no vácuo. Ok? De forma que eu posso, se eu quiser, escrever isso também em termos da indução. Então, em termos da indução, eu sei que a indução é o E, o campo elétrico, é a indução dividido por epsilon. Então, eu tenho epsilon zero sobre epsilon xi d, sem problema nenhum. Ok? E eu posso escrever isso aqui também em termos da constante dielétrica, né? Você está entendendo aqui que epsilon é igual a epsilon r vezes epsilon zero, tá certo? Em termos da constante dielétrica. Então isso aqui também pode ser escrito como sendo epsilon zero, xi. Vou trocar aqui a permissividade do meio por epsilon zero, epsilon rd. De forma então que eu tiro daqui que a polarização nada mais é do que o xi sobre a permissividade relativa ou constante elétrica vezes a indução. Agora a gente já sabe que a susceptibilidade, se você se atentar, ela nada mais é, vamos olhar lá para cima lá. Ó, a susceptibilidade, eu posso escrever ela em termos da entropia, porque tem um negócio chamado entropia relativa, entendeu? Então eu estou com a entropia relativa aqui mesmo, mas é a permissividade relativa aqui, ó, nada mais é do que minha constante de elétrica, tá certo? Então, ó, a constante de elétrica é igual a 1 mais xi, tá certo? De forma então que o meu xi aqui, ó, é igual a epsilon r menos 1. Então fica tudo agora em termos da constante de elétrica. Então, só enfatizando aqui, cadê? Constante de elétrica menos 1. Então, finalmente, a polarização é a constante de elétrica menos 1 sobre a constante de elétrica vezes D. É uma álgebra aí básica, aí, fundamental, mas tem que ser feita aí. E agora está tudo em termos da variável que foi nos dada, né? Que é a constante elétrica aqui, ó. Constante elétrica do material 1 e a constante elétrica do material 2. E aí, se você fizer as contas, simplesmente substituindo os valores, né? Que é o 2 e o 3 meios, você tira que o P1 é igual a sigma sobre 2 e o P2 é igual a sigma sobre 3. Só fazer a conta aí. Substitui aqui 3 meios e substitui 2, tá certo? O 2 sai direto, né? Fica 2 menos 1 dá 1 dividido por 2. E o 3 meios menos 1 aqui fica 2 meios, fica 1 meio dividido por 3 meios. O 2 cancela com 2, sobra o 3 aqui embaixo. Então sigma sobre 3 aqui.
certo? Basta substituir. Então, está aqui a polarização em cada metro de elétron. Aí, mais do que isso, continuando, D. Agora ele pede a diferença de potencial entre as placas. Então, basicamente, o que ele quer é a diferença de potencial entre a placa inferior e a placa superior, tá certo? Só que você tem que se atentar que você tem um campo elétrico nessa região e que você tem um outro campo elétrico. Então, você tem que fazer isso por partes, certo? Você vai calcular a diferença de potencial daqui até aqui, depois a diferença de potencial daqui até aqui, e aí então você vai ter como resultante a diferença de potencial daqui até aqui, tá certo? Uma a uma, é assim que você tem que fazer. Então, se você se atentar, prestando atenção que o V, né, é igual a menos a integral de E escalar ds, integral de linha do campo, no caso onde o campo é constante e você tem então o capacitor de placas paralelas, você tira daqui que basicamente a diferença potencial é a diferença potencial da placa 1 mais a diferença da placa 2, e por esse resultado aqui, isso aqui vai dar E1 vezes a distância daqui até aqui, que vale A, tá certo? E no V2 a distância, o campo elétrico, vezes a distância daqui até aqui, que vale A também, tá certo? Capacitores de placas paralelas. Então, dá o E1A mais o E2A. Então, a diferença de potencial total, a gente já sabe quanto vale o E1, a gente já calculou, vale sigma sobre 2ε0. A do E2 vale 2 sigma sobre 3ε0. Tudo isso vezes A, certo? Se você fizer essas contas aqui, você pode escrever isso aqui como sendo 3 sigma sobre 6ε0 mais 4 sigma sobre 6ε0 vezes A, de forma então que a diferença potencial nada mais é do que 7 sigma sobre 6ε0 vezes A. Ali é 2 sigma. Aqui? Potencial igual, 2 sigma sobre 3ε0. Exatamente, isso aqui é meu sigma. Que é o campo elétrico, né? Se você olhar, é o próprio E2 que está aqui, ó. 2 sigma sobre 3ε0. Esse aqui é o E2, esse aqui é o E1 vezes A. Então fica E1 vezes A, E2 vezes A, que é o que está aqui, ó. Mas onde saiu esse Lzinho? É da integral aqui, ó. Esse aqui, quando você fizer esse módulo, o campo sai para lá, fica um módulo, aí fica uma integral de ds, que é uma integral de caminho, e o caminho é daqui até aqui, que dá a distância aqui que vale A. É esse A ali que está, certo? Então, só para lembrar, né, se você tem um capacitor de placas paralelas, a diferença de potencial entre as placas é o campo vezes a distância entre as placas. Tá certo? Basta você fazer a conta. Isso acontece facilmente, né, calculado, porque o campo é constante, né, no capacitor de placas. Então ele sai da integral de EDS. E aí fica só a integral de DS, integral de ds da distância entre as placas. Certo? Você tem que fazer por partes aí, por quê? Porque você tem dois campos, né? Você tem um campo na região inferior, na chapa 2, e um campo diferente na região superior. Poderia ter 3, poderia ter 4 camadas, poderia ter quantas camadas você quisesse. Poderia ser diferente também. Poderia ser como você quisesse, poderia. Claro, pode fazer à vontade. Distâncias diferentes e tudo mais. Ok? Alguma pergunta mais? Não. Aí, o item E.
Esse aqui é interessante, ó. Encontre a localização e a quantidade de cargas presas. Então, as cargas presas aqui nada mais é do que o nosso sigma B e o nosso ρB, tá certo? Que a gente calcula facilmente, dado a polarização, né? O sigma B é P escalar N e o nosso ρB é igual a menos o divergente de P. Professor, tem quando a polarização, tem exercício que aparece, quando aparece com, o senhor tinha explicado, mas não entendi direito, quando aparece com o símbolo do vetorzinho em cima e quando ele aparece com o chapéu. No final, tem exercício que ele aparece com um vetorzinho, P é igual a, vamos supor, R e... Entendi, tá. Não, é que é o seguinte, Por que um aparece com chapéu, R chapéu, depende. e o outro aparece com R vetor? Veja, é importante você pensar o seguinte, quando você tem chapéu, tá certo? É só a direção do vetor, tá Ele certo? está pronto para pôr na fórmula. Aí você vai ter que ter uma amplitude aqui, vezes esse cara aqui, certo? Esse versor, ele aparece porque ele está falando o seguinte, olha, se você pegasse o módulo daquele cara, você simplesmente não colocaria o versor aqui. Ficaria só o módulo dele. Só que você quer dar uma direção. A direção, quando a direção ela condiz com a direção do momento do dipolo, do objeto como um todo, aí você põe o P versor, entendeu? Porque, imagina você tem aqui, ó, vamos fazer um exemplo aqui, ó, que eu tenho uma esfera, tá certo? Uniformemente polarizada aqui, certo? Então, tá aqui a direção do meu P aqui, ó, tá aqui o meu P. Então, vamos dizer que ele vale, sei lá, 3. Então, esse meu P, ele é 3P versor, tá certo? Porque ele aponta na direção do P versor. Do lado de fora aqui, pode ser que ele aponte para um, aí não fique mais na direção de P versor, então fica em outro. Então, geralmente o cara põe P versor aqui, porque a polarização ou o campo, ou seja, o que for, está na mesma direção do momento do dipolo. É isso. Então, se for o campo elétrico, você calcula o campo elétrico e na hora de pôr o versor, você põe P versor. Isso quer dizer o quê? Que esse campo elétrico está na direção, está paralelo ao a minha polarização do material. Se ao contrário, seria menos P versor. Menos P versor. Se fosse na direção, se fosse antiparalelo. É só isso. É uma questão de definir a direção. Se você falar, não, mas o meu P está em Z, você troca P versor por Z versor e tudo certo. Você põe lá em termos de coordenadas cartesianas, x, y e Z versor. Mas esse cara não tem grandeza nenhuma, é um versor, só dá a direção do vetor, só isso. Eu posso escrever R vezes R chapéu igual a R vetor. Tá. R, isso pode também. Exatamente, é a definição lá. R, módulo de R vezes R chapéu é igual a R vetor. Tudo bem, você define isso aí. É tudo uma questão de convenção, né? Como é que você define as coisas. Geralmente é assim que a gente define. Aqui o P, né, quando você tem uma polarização aqui, você pode falar o seguinte, ó, P é igual ao módulo de P versor. Pronto, tá aqui. Eu estou pegando a direção e colocando aqui na direção P versor. Se ele for constante e tudo mais, apontar numa direção única. Né? Às vezes não é único, né? Às vezes ele depende do θ, depende de outros fatores, do raio, etc. Então precisa ter uma direção constante. Tem que ver o exemplo, para a gente poder entender melhor e explicar para vocês de uma maneira um pouco mais clara. Da última aula lá que estava vendo que deu essa dúvida. Depois no intervalo a gente pode estudar, ver como é que está. Bom, no item E ele pede para encontrar a localização e a quantidade de cargas presas. Bom, a gente tem a polarização, a gente já viu, ó. Então vamos só
fazer os nossos desenhos aqui do capacitor para ficar um pouco mais claro. Está aqui o nosso capacitor de placas paralelas. Ele está dividido em duas partes, né? Esse tem uma outra parte aqui. Bom, o que a gente sabe? Que a polarização em um deles, cadê a polarização que a gente calculou? Está aqui, ó, é sigma sobre 2 e o outro é sigma sobre 3. Em P1 é sigma sobre 2. Então é sigma sobre 2 em cima e sigma sobre 3 embaixo. Então meu P é igual a sigma sobre 2 e aqui o meu P é igual a sigma sobre 3. Ele está na direção do campo elétrico, né? A placa positiva é a placa de cima, tá certo? Então, na realidade, você tem um campo P que está assim. O campo elétrico e a polarização estão aqui, nesse sentido aqui. Certo? Porque ele tem a mesma direção do campo elétrico, né? Porque o P nada mais é do que, como é um dielétrico linear, né? Ele é paralelo ao E, só tem uma constante de proporcionalidade. Então, ele aponta na mesma direção do campo elétrico. O campo elétrico vai dar carga positiva, né? Aqui é a nossa carga positiva. E aqui é a nossa carga negativa. Está aqui o nosso capacitor de placas paralelas. Bom, primeira coisa que a gente se atenta aqui, esse objeto, que a polarização é constante, tá certo? Polarização constante, esse objeto aqui, 0, tá certo? Pois a polarização é constante. Então, basta a gente calcular agora a distribuição superficial de cargas, tá? Que vai estar aqui na superfície do meu dielétrico. Não tem volumétrico. Não tem volumétrico. Aqui no meio, aqui, ó, você não vai ter cargas presas. As cargas presas vão estar só nas bordas dos dielétricos, tá certo? Não é nas bordas do capacitor, na borda dos dielétricos. Veja que eu tenho 2 dielétricos. Então, em cada dielétrico, nas bordas, você vai ter cargas presas. Então, ó, você já consegue deduzir, né? Mas você pode fazer pela conta. Ó. Então, ó, aqui, ó, vamos fazer os 2 dielétricos, fazer 2 cores diferentes. Aqui, ó. Tem o vermelho aqui. E você tem aqui o azul aqui embaixo. 2 dielétricos, lineares e tudo mais. Então, vamos analisar primeiro o em vermelho aqui. Está aqui o meu dielétrico em vermelho, que é o objeto que eu coloquei aqui dentro da minha placa. Tá certo? Então, aqui ó, eu tenho o meu N-versor aqui. E eu tenho o meu N-versor aqui. Tá certo? Bom, o meu P, ele tá aqui, né? Ó, se você tentar, ele tá aqui, ó. Então daqui a gente já vê, ó, como é P escalar N, as cargas aqui vão ser positivas ou negativas? Cargas presas aqui. Na região superior. Tem que ser, ó, só você pode ver, tanto que eles falaram, ó, se é mais aqui, ele atrai as cargas negativas, então vai ter cargas negativas aqui. Por quê também? Porque o P e o N aqui ó, são antiparalelos. Ó. Se você fizer as contas aqui, isso aqui vai dar menos, tá certo? Olha lá, o P escalar com N também dá menos, tá certo? E você tem uma quantidade de carga aqui, então negativa, que vale quanto? Quanto vocês acham que vale? E aqui uma quantidade de carga positiva.
Quanto vale esse cara? Quanto vale o P? Ó, o P tá aqui, ó, sigma sobre 2. Menos sigma sobre 2, sigma sobre 2. Isso, então aqui, ó, tem menos sigma sobre 2 e aqui mais sigma sobre 2. Note que nessa placa, que na placa mesmo, ó, você tem mais sigma. Tá certo? Então na placa aqui você tem mais sigma. Logo abaixo dessa placa você tem menos sigma sobre 2 e mais sigma. Então aqui, logo aqui em cima, aqui no capacitor mesmo aqui, ó, você tem aqui uma distribuição de carga mais sigma. Aí depois vem o dielétrico azul. Tá aqui o meu dielétrico azul aqui agora. Tá aqui o meu N-versor aqui. E tá aqui o meu N-versor aqui. Tá certo? Visto que a polarização por unidade de volume vale sigma sobre 3, quanto vale a quantidade de carga aqui? Hã? Menos sigma sobre 3. E é negativa, né? Porque o P e o N são antiparalelos, né? Também você pode analisar as cargas. Como aqui cargas são positivas, então você tem que ter cargas negativas aqui também. Mas o próprio P escalar N já mostra, né? Porque o N está aqui, ó. Ó, o N aqui e o P está aqui, né? Então, você tem uma distribuição de carga negativa aqui, que vale... O P é sempre negativo e positivo, né? O P está na direção do campo elétrico. Essa polarização aqui. Essa polarização por unidade de volume está aqui, ó. Se você olhar aqui, ó. É a minha grandeza. Está aqui, ó. Tá certo? Está na direção do campo elétrico. É que você acaba se confundindo por causa do seguinte, ó, deixa só fazer um adendo aqui, ó. Porque você pensou no dipolo aqui, né, ó. Sim. Então, você pensou no dipolo aqui, ó. Você tem uma carga negativa, uma carga positiva e aí você tem um momento de polo P aqui, tá certo? Mas o campo tá aqui, ó. Tá certo? Então, o campo bem no eixo do dipolo, ó, onde ele aponta, ó. Tá certo, ó? Ele aponta para cá, ou seja, ele aponta na direção de P, ó, o campo. Tá certo? É porque aí você pode pensar, não, peraí, mas o campo aqui, bem entre elas, é um campozinho aqui, mas essa distância é ínfima, então você nem consegue ver esse campo, né, entre duas cargas de um dipolo. Isso aí não, você olha sempre. É por esse motivo, inclusive, que escolhe o P como sendo da negativa para o positivo. Para quê? Porque ele aponta na direção do campo elétrico. Certo? Então, importante, a dúvida é importante também. Então, eu vou ter aqui menos, uma quantidade de carga menos, que vai valer menos sigma sobre 3. Aqui embaixo, tem uma distribuição positiva, que vale mais sigma sobre 3. E, finalmente, aqui na parte de baixo tem a placa, né, do capacitor. Que tem, então, uma quantidade de carga, distribuição de carga menos sigma. Ok? Finalmente, o último item, o item F. Alguma pergunta aqui? Tá claro? Não calcula número, não põe número nada, não substitui nada ali no... Não, ele quer a distribuição de cargas e as localizações. Ah, tá, só localização. Ele quer exatamente quanto tem. Então, você vai ter que tem mais sigma, que tem menos sigma sobre 2, mais sigma sobre 2, menos sigma sobre 2, mais sigma sobre 3 e menos sigma sobre 2. E menos sigma, desculpa. São as localizações das cargas, certo?
E aí ele fala o seguinte agora, ó, calcule o campo elétrico através das cargas superficiais. Ou seja, agora que tem que obter o mesmo resultado que eu obtive aqui, ó, calculando o campo elétrico aqui através da indução, ou seja, tem que encontrar sigma sobre 2 epsilon zero e 2/3 de sigma sobre epsilon zero em cada uma das regiões, analisando agora como se tivesse aqui uma sequência de placas, né, de infinitas, uma com uma distribuição mais sigma, outra com uma distribuição menos sigma sobre 2, outra com mais sigma sobre 2, menos sigma sobre 3, mais e assim por diante. Tá certo? Então, por exemplo, ó, vamos lá, passo a passo. A primeira placa que eu tenho aqui é uma placa que tem uma distribuição mais sigma, tá certo? Que é essa placa aqui, ó. Qual é o campo que ela produz aqui para baixo aqui, ó? É nesse sentido aqui, não é? Quanto vale esse campo? Você lembra de uma placa infinita com distribuição de carga mais sigma? Sigma sobre 2 epsilon zero. Lambda sobre sigma. Não, exatamente a primeira tentativa. Sigma sobre 2 epsilon zero. Sigma sobre 2 epsilon zero. Ponto final. Constante, distribuição de carga superficial. Está construindo uma placa. É um plano, não é um fio, é uma placa, né? Um capacitor de placas paralelas. Tá certo? Sigma sobre 2 epsilon zero. Muito bem. Aí depois eu tenho um campo produzido agora por uma distribuição aqui que tem menos sigma sobre 2. Quanto esse cara produz de campo elétrico aqui? Sigma sobre 4, epsilon zero. Exatamente. Menos sigma sobre 4 epsilon zero. Em que direção? Assim. Para cima. Tá certo? Aí depois eu tenho agora aqui, ó. Então, ó, vamos por partes. Então, ó, tem aqui, ó. Vou chamar esse aqui de mais z-versor. Tá certo? Essa direção. Então, o meu primeiro ali, ó, eu vou ter sigma sobre 2 epsilon zero na direção mais z-versor. Ok? Aí depois, esse aqui me dá um menos sigma sobre 4 epsilon zero. Por que tu tá achando? O quê? Tá substituindo? Substitu- Ah, 2 vezes, tá? Entendi. É sigma sobre 2 epsilon zero, mas agora tem uma distribuição menos sigma sobre 2, então ela vai criar um menos sigma sobre 4 epsilon zero. Tá certo? Porque essa é a minha distribuição de carga agora. Essa aqui agora na direção menos reversor. Certo? Aí depois eu tenho uma quantidade de carga aqui, ó, positiva, ó, que também vale mais sigma sobre 2. Sim? Estão me acompanhando ou não? Esse cara vai produzir um campo para onde? Para cá também, não é? Que vai valer então quanto? Sigma sobre 4, epsilon zero. Ó, aqui precisa tomar cuidado. Esse menos aqui, ó, já está relacionado com esse menos aqui. Então aqui, né, no fundo é esse cara. Aqui eu estou pegando o módulo e tomando a direção do campo, não é isso? É módulo vezes a direção do campo. O módulo vezes a direção do campo. Tá claro o que eu estou fazendo? Isso aqui já dá a direção do campo. Agora esse aqui, então, vai me dar mais sigma sobre 4 epsilon zero na direção também
menos eversor. Aí eu tenho aqui uma quantidade de carga negativa, que vale agora sigma sobre 3. Esse campo aqui, ó, é nessa direção aqui, tá certo? Produzido por esse cara aqui. Tá acompanhando ou não? Porque, ó, ela chega na carga negativa, não é isso? Então, mais sigma sobre 6 epsilon 0 z versor. Aí tem mais uma quantidade de carga aqui, ó, que é sigma sobre 3. Esse objeto aqui produz um campo para cá, não é isso? Então, mais sigma sobre 6 epsilon 0 menos z versor. E, finalmente, eu tenho aqui uns campos negativos aqui, com uma distribuição menos sigma sobre 2. Menos sigma, isso mesmo. Menos sigma, que vai estar, então, apontando para onde? Menos sigma está chegando nela, não é isso? Sim? Então vai ficar na direção mais eversor. Mais sigma sobre 2 epsilon 0 na direção menos sigma sobre 2 epsilon 0. Não, na direção mais eversor. Eu estou pegando o módulo, não, mas é o módulo, a carga negativa, mas eu estou olhando o módulo e a direção do campo. Aqui também, eu olhei o módulo e a direção do campo. Tá certo? Ou não? Quanto dava o campo? Tem alguma coisa errada. Ou não? Vamos ver. Isso aqui é igual a... Vamos lá. Acho que não, acho que tá certo. Vocês entenderam ou não entenderam? Pode falar aí. Para. Né? Entendi muito bem. Não? Ó, eu vou fazer já já. Vamos só somar e vamos ver se vai bater. Ó. Esse objeto cancela com esse objeto aqui. Sim? Aí eu vou ter sigma sobre 2 mais sigma sobre 2 vai dar sigma sobre epsilon 0 na direção z versor. Aí eu tenho menos sigma sobre 4 com 4, 2 epsilon 0. Põe 2 aqui, põe 2 aqui. Isso aqui vai me dar sigma sobre 2 epsilon 0 na direção z versor. Que se você se atentar, é exatamente o campo que você tinha ali calculado antes. Tá certo? Agora eu vou explicar de novo para você ver. A ideia é você usar o princípio da superposição. Então vamos lá. Eu vou fazer tudo de novo agora para calcular o campo aqui, tá certo? Para ver se fica claro. Ó. Você tem várias superfícies. Você tem um plano infinito que tem uma carga sigma. Você tem um plano infinito que tem uma carga menos sigma sobre 2. Você tem outro plano infinito que tem uma carga mais sigma sobre 2. Um outro plano infinito de cargas que tem menos sigma sobre 3. Um outro plano que tem mais sigma sobre 3. E um outro plano que tem menos sigma. Certo? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 planos infinitos aí que você tem que superpor, todos eles. Todos eles, tá certo? Então, ó, pega o primeiro plano aqui, ó. Tá aqui.
Esquece todo o resto. Você tem uma distribuição de carga aqui, ó, que é mais sigma. Ok? Lembre-se, um plano infinito com distribuição mais sigma. Como é que é o campo produzido por ele? Você lembra? Ó, é um campo para cá, que é sigma sobre 2 epsilon0, e um campo para cá, que vale sigma sobre 2 epsilon0. Esse é o campo de um plano infinito, certo? Estou definindo o meu positivo para cá. Ó. Beleza? Definido aqui. Eu quero saber o campo nessa região agora, aqui, ó. Nessa região aqui, que é na parte 2, na placa 2. Ok? Aqui, ó. Por enquanto só desenhei esse primeiro plano aqui, ó. Só esse primeiro. Agora eu vou desenhar um outro plano, ó. Então eu já sei que esse cara aqui, ó, ele contribuiu com sigma sobre 2 epsilon0 na direção mais reversor, não é isso? Porque esse plano vai embora aqui, ó. Vai embora esse campo para cá, não vai? Então nessa região aqui embaixo, aqui, ó, que é essa região aqui, ele contribuiu com sigma sobre 2 epsilon0. Sim ou não? Certo. Tá certo? Então, a primeira contribuição é sigma sobre 2 epsilon0 na direção z-versor. Ok? Esquece esse cara agora. A gente já calculou a contribuição dele. Vamos pagar toda a contribuição dele aqui. Pronto, esquece. Agora tem um outro plano, que tem uma quantidade de carga que é menos sigma sobre 2. É uma carga. Vamos chamar de sigma, sei lá, x. Tem um outro cara aqui, ó, que tem aqui uma contribuição menos sigma x. Vou chamar de sigma x. Ok? É menos, não é menos? Então, ó, esse aí vai contribuir como? Vai ter um campo para cá e um campo para cá. Não é isso? Pense no plano infinito. Esquece qualquer coisa. Plano infinito. Quanto que é esse campo aqui, ó, que esse objeto produz aqui? É sigma x sobre 2 epsilon0. Não é isso? Certo. Na direção menos e. Não é isso? Então, só quanto vale sigma x mesmo? Menos sigma sobre 2, não é isso? Ou sigma sobre 2 aqui. Estou olhando em módulo. A direção, eu pego a distribuição de carga em módulo e olho depois a direção. É isso que eu estou fazendo. Tá certo? Então, ó, a contribuição desse sigma x aqui é sigma x sobre 2 epsilon0 na direção menos reversor. Então, você vai ter aqui, ó, mais sigma x sobre 2 epsilon0 na direção menos reversor. Mas o sigma x quem é? É sigma sobre 2. Então, fica sigma sobre 4 epsilon0. Beleza? Tá acompanhando agora? Agora vai fazer a mesma coisa para todos. Agora você vai pegar, vamos pagar esse cara aqui, esquece a contribuição dele agora. Esqueceu. Vamos pegar o outro plano. O outro plano é mais sigma sobre 2. Você tem aqui, ó, que é mais sigma y. Vamos chamar de sigma y aqui. Esse mais sigma y vai produzir o quê? Um campo para cá e um campo para cá. Nessa região aqui, ó, ele vai estar contribuindo com mais sigma, certo? Na direção mais inversor. Então ele vai te dar mais sigma y sobre 2 epsilon0 na direção positiva. Só que o sigma y aqui vale sigma sobre 2. Então, sigma sobre 4 epsilon0. Agora vem o outro cara lá, outro indivíduo. Vamos pagar a contribuição desse cara, esquece aqui desse aqui agora. Tem uma outra placa. Outra placa aqui, ó, que tem uma contribuição aqui que eu vou chamar de menos. Menos sigma z. O menos aqui quer dizer o quê? Só para dar direção. Se é menos, é um campo chegando, então está contribuindo para cá, não é isso? Então esse sigma z está dando uma contribuição na direção menos z. Então vai ficar mais sigma z sobre 2 epsilon0 na direção
menos eversor. Só que sigma z quanto vale? Sigma sobre 3. Então, sobre 6 epsilon0. Troquei ali. Esqueça a contribuição desse agora, do sigma z. Agora tem outra aqui, ó, desse indivíduo aqui, ó. Tá aqui, ó. Ops. Outro indivíduo ali, ó, vou chamar de Z, vamos chamar de alfa agora, vai. É mais sigma alfa aqui. O campo produzido por ele é mais, não é isso? Então é nessa direção aqui e nessa direção aqui. Aqui na região onde eu estou interessado, ó, ele aponta na direção menos eversor. Então, mais sigma alfa sobre 2 epsilon 0 na direção menos eversor. Agora o sigma alfa vale sigma sobre 3. Então, fica um sigma sobre 6. E finalmente, você tem aqui... E é menos aí, menos. Menos E de lá e menos lá. É porque, olha só, porque agora, ó, olha como é a diferença. Ó, esse menos aqui, ó, ele produziu um campo chegando aqui, não produzia? Agora eu tô com a placa abaixo aqui, ó. Ele está fazendo um campo saindo, ó. Você tá vendo? Ó, o campo que esse menos produz nessa região é para cima. E o campo que esse mais aqui, que está abaixo da superfície onde eu quero calcular, ele também é para cima. Tá certo? Por quê? Porque uma placa está em cima da superfície onde eu quero calcular com carga negativa. Aponta na direção menos. A outra está abaixo com carga positiva. Aponta na direção menos também. Os dois. Tá claro ou não? Era isso que eu não tinha sacado. Sacou agora? Entendeu? Porque um está abaixo da superfície onde eu quero e o outro está acima. Sim ou não? Estou falando grego, cara? Não, tá. Mais ou menos? Deu. Essa que é a diferença, aí que está a sutileza do esquema. Agora eu tenho aqui a outra placa, que tem aqui uma quantidade de carga menos sigma. Menos sigma é uma quantidade de carga chegando, ó, campo chegando, não é isso? Então vai dar aqui mais sigma sobre 2 epsilon 0 na direção z versor. Tá certo? Então, quando você fizer as contas, ó, soma todo mundo agora, ó, esse vai embora com esse, cancelou. Agora você tem sigma sobre epsilon 0, que é a soma desse com esse, na direção z versor, menos sigma sobre 3 epsilon 0 na direção z versor. Troquei o menos aqui e joguei para fora aqui só, tá vendo? Se você fizer essa conta aí, então, vai dar aqui 3, vai ficar 2/3 de sigma sobre epsilon 0 na direção z versor. Que é exatamente o campo que a gente tinha lá em cima.